Capítulo 681. Dois contratos. Enquanto o comandante Samuel tentava ao máximo impedir que seus impulsos explodissem, a senhora Candace estava deitada de bruços dentro do sonho de um soldado aleatório. O pobre coitado estava tendo um sonho molhado sem perceber que era causado pela senhora Candace. Na frente da senhora Candace havia um espelho que mostrava memórias do comandante Samuel quando ele assistiu aos julgamentos de Félix. No momento em que o rosto de Félix apareceu de perto, a senhora Candace pausou a memória e colocou o dedo magro no olho vazio exposto de Félix. "Quem é você?" ela murmurou enquanto acariciava seu olho vazio com o dedo. Enquanto ela fazia isso, sua testa começou a se dividir no centro até que um olho rosa sem pupila surgiu nela. No momento em que viu o olho vazio de Félix, ela o reconheceu quase imediatamente, pois também possuía um. Ao contrário de Félix, ela foi capaz de sair do reino do vazio e do universo da matéria com bastante facilidade usando-o. Neste exato momento, sua forma física estava flutuando no reino vazio enquanto um fragmento de sua consciência residia dentro do sonho do pobre soldado. Foi assim que ela conseguiu acessar os sonhos dos homens durante o sono, sem alertá-los. Como eles poderiam ser alertados quando a forma física dela estava em outra dimensão? Ele deveria ser um dos imitadores do meu senhor. Mas, por que ele está caçando aqueles fofos? Ele está tentando subir na escala da raça humana obtendo muitas conquistas. A senhora Candace inclinou a cabeça confusa, incapaz de entender seus objetivos. Ela tinha certeza de que Félix era um imitador, já que nada mais poderia explicar sua posse de um olho vazio e sua utilização da energia do vazio. Ao contrário dos humanos que não conseguiam ver Félix dentro das criaturas do vazio, ela conseguia ver claramente o contorno do corpo dele usando o olho do vazio. Isso a fez concluir que Félix estava absorvendo a energia vazia daquelas abominações. Embora ela descobrisse isso, ela não conseguia compreender seu verdadeiro objetivo. Afinal, por que absorver a energia do vazio das criaturas do vazio quando ele poderia simplesmente entrar no reino do vazio e ter uma quantidade infinita? Somando isso ao fato de que ele estava brincando em seu próprio playground, a deixou perplexa com suas ações. Porém, em vez de procurá-lo e perguntar pessoalmente, ela decidiu observá-lo de longe para ver seu objetivo final. Ela estava bastante curiosa porque sabia que os imitadores eram extremamente difíceis de prever. É por isso que ela ficou chateada quando recebeu informações sobre o movimento da guilda de uma de suas escravas sexuais. Ela não queria que ninguém estragasse sua diversão. Sem que ela soubesse, esse mal-entendido e sua curiosidade lhe custariam mais do que ela poderia imaginar. Asterisco. 2 horas depois. Félix podia ser visto relaxando acima de uma duna de areia escarlate enquanto mastigava uma salada de frutas. Ele estava olhando para as duas gigantescas luas brancas mais próximas, que eram ainda maiores que a própria Terra. Enquanto ele comia e apreciava a vista pacificamente, Fei e Wolverine o observavam de longe usando binóculos. "Mana, ele não vai nos convidar", Wolverine reclamou enquanto coçava o rabo de aborrecimento. Nas últimas 2 horas, eles não fizeram nada além de seguir Félix de perto. Fei fez questão de deixar distância suficiente para Félix avistá-los, mas não muito perto a ponto de atrapalharem sua caçada. Ela acreditava que quando ele os visse, ele os convidaria para expressar o motivo de segui-lo ou algo assim. Infelizmente, Félix ignorou completamente a presença deles. "Por quanto tempo você vai ignorá-los?" Asna perguntou. "Até eu terminar meu intervalo." Félix respondeu enquanto mastigava. Ele poderia ignorá-los por muito mais tempo e continuar sua caça, mas não queria ter tanto peso atrás dele. Então, no momento em que terminou de jantar, ele se virou e fez um gesto com o dedo para que eles se aproximassem. "Finalmente, que idiota arrogante!" Wolverine murmurou irritado depois que eles receberam permissão. "É melhor você manter a boca fechada, ou eu vou quebrá-la na frente dele." Fei olhou para ele e dirigiu seu veículo até Félix.
Ela poderia desprezar seu pai por seu tratamento de merda, mas ainda assim, ela tinha que concluir todas as suas missões perfeitamente se quisesse permanecer em seu favor. Ela não queria acabar como suas irmãs e irmãos distantes que foram deixados para trás para administrar seu território como alguns plebeus. Em poucos minutos, Faye e Wolverine desceram do veículo e caminharam em direção a Félix, não querendo causar cena jogando areia por todo lado. O que você quer? Félix perguntou indiferente no momento em que sentiu a presença deles nas suas costas. Bom dia para você também, bastardo. Idiota arrogante. Tanto Faye quanto Wolverine não reagiram de forma agradável à sua falta de educação. Como eram descendentes de um Origin Bloodliner e membro da Assembleia, estavam acostumados a uma abordagem respeitosa por parte de todos. Ainda assim, eles se orgulharam e se concentraram na missão que tinham em mãos. Sir Lance, é realmente um prazer finalmente conhecê-lo. Faye falou com um sorriso sedutor, sentindo-se bastante confiante de que conseguiria uma reação dele. Isso porque sua beleza se encanta imensamente sob o luar devido à sua linhagem. Com certeza, suas orelhas fofas e duas caudas brancas cremosas começaram a brilhar como cristais depois que o luar as tocou. Sua tatuagem de lua crescente na testa também começou a brilhar, fazendo Félix olhar para o rosto dela por um segundo. Assim como ela queria forçar o rubor, Félix elogiou, tatuagem legal. O sorriso encantador de Faye se enrijeceu, sem saber como responder ao seu elogio absurdo. Aqui estava ela com a melhor aparência que conseguia reunir. No entanto, o filho da puta apenas elogiou o símbolo de sua linhagem. Esse punk, ele está fazendo isso de propósito. Faye cerrou os dentes enquanto ainda sorria, fazendo sua expressão parecer um pouco distorcida. Então, o que você quer? Ainda tenho um minuto de folga. Félix os lembrou enquanto olhava para a tela de sua pulseira. Vendo que ele não estava brincando, Faye parou de tentar atraí-lo com sua beleza e se apresentou a seu irmão. Eu sou Faye e este é Wolverine. Somos um dos principais descendentes de The Fang. O tom de Faye aumentou um pouco quando ela acrescentou, acredito que você já ouviu falar dele. Sim, 40 segundos. Félix respondeu sem rodeios, sem se importar com o tom de orgulho em seu tom. Ver que ele estava realmente contando fez com que Faye e Wolverine entendessem que ele estava sendo literal com a duração. Isso a forçou a falar sobre as conquistas de seu pai e sua equipe em seu discurso. Ela imediatamente entrou na missão dada a ela pela guilda. Fomos enviados pelos membros da Assembleia para ajudá-lo totalmente em sua caçada. Faye inclinou ligeiramente a cabeça e acrescentou, estaremos ao seu serviço e ouviremos todos os seus pedidos sem nada em troca. Podemos até assinar um contrato se você não acreditar em nós. Então, eles escolheram esta abordagem. Ao ouvir isso, Félix não pôde deixar de rir levemente. Ao dar-lhe esses dois, permitiria à guilda espionar o método de Félix de caçar elites sem criar um conflito entre eles. Se ele recusasse a ajuda deles, seria o mesmo que não respeitar a guilda. Afinal, eles já estavam sendo educados ao não incomodá-lo nas últimas 2 semanas. Se Félix não fosse forte, eles já teriam enviado alguém para arrastá-lo de volta para a base sem fazer perguntas. Infelizmente, Félix não estava interessado em alimentar a curiosidade deles. Você pode ir embora. Não quero companhia. Ele rejeitou a oferta com calma. Esse bastardo arrogante. Quem diabos ele pensa que é? Sua resposta irritou mais Wolverine. A guilda fez um esforço extra para evitar antagonizá-lo, enviando-lhe 2 descendentes fortes que atuariam como seus subordinados. No entanto, ele teve a coragem de rejeitá-lo. Fique calmo. Faye repreendeu Wolverine com um olhar oculto e voltou para sua personalidade adorável enquanto criava um contrato holográfico. Ela se apresentou a Félix enquanto pedia, por favor, reconsidere Sir Lance. Félix olhou para os termos destacados do contrato e não pôde deixar de rir levemente. Por que ele está rindo? Faye ficou estranha com a reação dele. Isso porque os termos estavam literalmente todos a seu favor. A única coisa que precisava fazer era contar-lhes a verdade sobre seu envolvimento com o fenômeno do suicídio.
Há algo que você... Antes que ela pudesse perguntar se ele queria que um termo fosse alterado, Félix exibiu um contrato holográfico em seu rosto, intitulado Consultor do Exército. Depois de dar uma rápida olhada nos termos, a boca de Fei ficou aberta em descrença. Como isso faz sentido? Ela murmurou enquanto lia os termos sem piscar. O que você está falando? Curioso, Wolverine enfiou a cabeça e leu um pouco também. Depois de um breve momento, ele não pôde deixar de exclamar: eles enlouqueceram? Fim do capítulo. Capítulo 682 Ato flagrante de desrespeito. Wolverine sabia que o exército estava de olho em Félix assim como eles, mas nem em seus sonhos mais loucos ele esperava que a oferta deles fosse tão estúpida. Eles não pediram nada de Félix. No momento em que assinasse o contrato, ele seria o mesmo que um agente livre sendo pago sem fazer nada. Ele não precisaria obedecer aos generais ou ao comandante. Ele receberia o título honorário de consultor do exército, que lhe permitiria fazer o que quisesse no exército. Além disso, ele não precisaria ficar restrito ao planeta em que estaria caçando, assim como o sistema de classificação funciona na guilda. Se não fosse assim, Félix teria assumido missões negras. Infelizmente, mesmo que um esquadrão aceitasse uma missão negra, eles não estariam autorizados a ir para o planeta caído. Os mercenários não tinham nada a ver com eles, já que seu trabalho era limpar células vazias e não um planeta inteiro infestado com milhões de criaturas vazias. Então, eles foram pendurados lá apenas para exibição. Além disso, o contrato não obrigava Félix a mostrar seus métodos de caça às criaturas do vazio ou a explicar seu envolvimento com o fenômeno suicida. Esse termo foi o que surpreendeu Fei e Wolverine. Se Félix recebesse todos esses benefícios, eles também poderiam combiná-los depois de uma rápida ligação com o pai. No entanto, isso só aconteceria se Félix expusesse seu método. Qual é o sentido de dar a ele todos esses benefícios sem atingir seu objetivo principal? Foi simplesmente ilógico. Quando Félix recebeu o contrato pela primeira vez por e-mail vindo do General Azetec, ele também não conseguiu acreditar. Ele realmente pensou que eles estavam brincando com ele ou escondendo uma brecha no contrato ou algo assim. No entanto, depois de ler o contrato cuidadosamente nas últimas 2 horas, ele percebeu que eles estavam falando sério. Eles realmente estavam dispostos a dar-lhe todos esses benefícios sem nada em troca. A cereja do bolo foi o fato de que ele poderia quebrar o contrato a qualquer momento que desejasse, sem quaisquer penalidades. Por último, mas não menos importante, ele não foi obrigado a quebrar o seu contrato mercenário para assiná-lo. Não sei se eles me ofereceram este contrato para irritar vocês, mostrar sua maior sinceridade para fazer amizade comigo ou por algum motivo desconhecido. Félix disse enquanto tirava o pó das calças na areia. Ele olhou para eles com um sorriso despreocupado e disse uma última vez: seja lá o que for, eu já assinei. Então não adianta jogar bola com vocês. Félix seria um tolo se perdesse tal brinde. Ele não sabia o verdadeiro motivo de tal oferta e estava em guarda. Mesmo assim, ele aceitou, pois não tinha nada a perder. Ele nem precisou interagir com o exército depois de assiná-lo. Se ele sentisse que algo estava errado, poderia quebrar o contrato a qualquer momento que desejasse. Espere, espere, espere. Fei pulou na frente da porta do motorista e impediu Félix de entrar em seu veículo. Por favor, mova-se enquanto ainda estou sendo gentil. Félix sorriu levemente para ela. Fei estaria mentindo se dissesse que não estava com medo. Mesmo assim, ela se manteve firme e falou com firmeza: por favor, me dê um minuto para entrar em contato com meu pai. Acredito que ele lhe dará um acordo ainda melhor. Eu duvido. Félix riu. Félix sabia que o acordo do exército só poderia ser feito pelo comandante, já que os generais não tinham autoridade para conceder benefícios tão malucos de graça. Enquanto isso, a guilda nunca poderia fazer o mesmo, já que era governada por 5 membros da Assembleia. O Fang não tinha autoridade para redigir tal contrato e aprová-lo sem consultar seus pares.
Félix sabia que levaria dias ou meses para aqueles 5 tomarem uma decisão sobre igualar ou não o contrato do exército. Porque ele perderia seu tempo esperando que eles cumprissem o acordo do exército quando ele já o tinha em mãos. Aquele maldito comandante lunático. Fei também sabia disso. Mesmo assim, ela não queria falhar em sua missão e voltar de mãos vazias. Não vou me mover até que você me dê algo para levar para meu pai. Fei falou com os olhos avermelhados, parecendo que ia chorar. Esta megera. As pálpebras de Wolverine se contraíram ao ver o olhar lamentável de sua irmã. Infelizmente para ela, Félix já estava imune a esses olhares devido a outra megera em sua mente. Então, sem hesitar, Félix colocou a mão no ombro dela e a pegou como uma boneca. Ao sentir sua força monstruosa reprimida em seus dedos, seu pelo ficou instintivamente inchado de medo. Fique aqui e se comporte. Félix a colocou ao lado de Wolverine gentilmente e entrou em seu veículo. No momento em que Wolverine viu que ele havia ligado o motor, ele puxou a irmã atordoada e pulou para longe, não querendo tomar banho de areia. O que agora? Wolverine perguntou enquanto olhava para Félix dirigindo no horizonte. Ele queria forçar Félix a confessar seu método, mas ao ver a maneira como lidava com sua irmã, sabia que seu final não seria agradável. Vamos relatar tudo ao pai. Fei respirou fundo para controlar suas emoções e disse, fizemos o nosso melhor. Não é nossa culpa que o comandante tenha enlouquecido. Boa sorte. Wolverine pulou no carro, não querendo levar uma bronca com ela. Merda. Fei amaldiçoou sua covardia e ligou para o pai. Cluke, é melhor você ter boas notícias. O Fang afirmou com uma voz severa. Chegamos tarde demais, pai. O exército enviou-lhe um contrato impossível de recusar. Ele já o assinou e expressou seu desinteresse em que estivéssemos com ele. Fei transferiu a culpa para os membros da Assembleia de maneira sutil. Em outras palavras, se eles não demorassem 2 semanas na discussão, poderiam ter tido a chance de obter alguns resultados positivos de Félix. Aqui está. Antes que Defang pudesse comentar, Fei atacou enquanto o ferro estava quente e encaminhou o contrato do exército para ele. Imediatamente depois que Defang leu, sua primeira reação foi de descrença e depois se transformou em uma fúria ardente em um instante. Eles estão brincando conosco intencionalmente. Ele gritou com uma expressão lívida. Esta foi a única explicação razoável para tal movimento ilógico do exército. Aos olhos de Defang, o contrato deixava claro que eles não se importavam mais com Félix do que em irritar a guilda. Continue seguindo-o de longe. Nós cuidaremos disso a partir daqui. O Fang ordenou à filha e desligou. Então, ele contatou os membros da Assembleia e esperou até que eles se agrupassem antes de lhes transmitir a notícia. Todos eles reagiram da mesma forma que Defang, tratando o movimento do exército como um ato de agressão. Então, todos ligaram para o comandante Samuel, querendo ouvir uma explicação para sua ação. Infelizmente, o comandante Samuel bloqueou todas as fontes de comunicação e foi dormir, esperando encontrar-se com a senhora Candace e informá-la das boas notícias. Ele estava desesperado para receber sua dose diária. Que desrespeito! Ele pensa tão pouco de nós. Nós também somos Origin Bloodliners, droga. A personalidade brincalhona de Winfried não existia mais enquanto ele se enfurecia com seu cabelo moicano em chamas verdes. Os outros também não aceitaram com calma a indiferença do comandante Samuel. Ele estava descaradamente desrespeitando a guilda e todos os seus membros. Esta não foi a primeira vez que ele ignorou seus chamados, já que suas decisões durante a guerra sempre foram questionáveis, fazendo com que o contatassem na esperança de mudá-las. Temos sido pacientes com aquele gordo por centenas de anos. Mas ele está apenas pressionando agora. O Fang rosnou. Sua ditadura está nos afetando mais do que nunca. Amaru disse com um tom severo, se permanecermos em silêncio, ele pode começar a pensar que ninguém no Império tem coragem de enfrentá-lo. Isso não deveria estar acontecendo, já que a Guilda do Vazio em si era apenas um ramo que pertencia a Esgalliance. Isso vale para todos os ramos do universo.
Isso implicava que se alguém atacasse uma filial da Guilda do Vazio, seria o mesmo que atacar a Esgalliance em vez da raça a administrá-la. Afinal, a existência da Guilda do Vazio era para ajudar os exércitos a impedir as invasões do Vazio em todo o universo. Com cada galáxia caindo nas mãos da invasão do Vazio, surgem dezenas de milhares de novos portais do Vazio, afetando a estabilidade do universo como um todo. Embora o comandante Samuel não tenha atacado a filial, suas ações recentes nos anos anteriores estavam começando a influenciar negativamente a guilda. Os membros da Assembleia estavam simplesmente sendo pacientes e respeitosos com o comandante Samuel, acreditando que um dia ele se recomporia e os levaria de volta ao caminho certo. Foi para seu próprio benefício pensar assim, já que seus territórios estavam ligados à queda e ascensão do Império. Mas isto era diferente. Este foi um ato insolente de desdém e desprezo à autoridade da guilda. Fim do capítulo. Capítulo 683 apresentando uma carta formal de remoção. É hora de apresentar uma carta de remoção contra ele aos outros impérios e à sede principal da guilda. Amaru propôs. Concordo. Defang enfatizou. Já estou farto de suas travessuras. Vamos adicionar todos os seus fracassos anteriores nos séculos passados. O Infraid disse friamente, se estamos fazendo isso, então vamos fazer da maneira certa para nos livrarmos completamente dele. Os membros da Assembleia sabiam que era difícil remover o comandante Samuel do poder, uma vez que a sua força e antigas conquistas eram demasiado proeminentes. É por isso que não importa quantas batalhas perderam por causa dele, eles nunca se preocuparam em preencher uma carta contra ele. Nem os impérios nem a aliança o despediriam por causa de algumas batalhas perdidas. A causa precisava ser significativa, como trair a raça humana para a invasão do Vazio ou algo parecido. Além disso, se a carta não atingisse o seu propósito, apenas ofenderia o comandante Samuel, fazendo-o atacá-los. Eles não queriam que isso acontecesse, pois seus esquadrões poderiam ser gravemente afetados se o exército não os apoiasse totalmente. Afinal, o exército poderia simplesmente apoiar outros esquadrões e seu trabalho seria considerado encerrado. Mas agora, o comandante Samuel mostrou suas más intenções sem que eles fizessem nada com ele. Isto foi um sinal de alerta, permitindo-lhes compreender que o comandante Samuel há muito deixara de pensar de forma razoável ou política. Especialmente depois de ver aquele contrato ilógico. Certifique-se de encaminhar nosso movimento para outros esquadrões, generais, líderes e outros indivíduos de autoridade na galáxia. Na verdade, divulgue a carta ao público. Amaru informou, precisamos de tantos sinais quanto possível para que a Aliança e outros impérios saibam que ninguém está satisfeito com a liderança atual. Embora o Império Guardião fosse chamado de Império, e o comandante Samuel fosse seu imperador. Na realidade, ele deixou de ser um império no momento em que o imperador passou a ter controle sobre o exército galáctico. Apenas seu nome e legado foram deixados para trás, ao contrário dos outros dois impérios da Via Láctea. Afinal, era impossível para esses dois impérios e outros reinos cederem anualmente parte de seus exércitos ao exército de outro império. Ninguém foi estúpido o suficiente para fortalecer seus rivais. Assim, nos tempos antigos, uma proposta foi feita à família real do Império Guardião. Implicava que a família real mantivesse o seu território intacto e recebesse reforços de outros reinos e impérios anualmente. A única condição apresentada foi renunciar à autoridade real sobre o exército. Em vez de a família real fazer o que bem entende com o exército, ela seria transformada em um exército galáctico liderado por um indivíduo votado pelos impérios, pela família real e por outras origens notáveis que contribuíram para a construção do exército. Sua nomeação, destituição e decisões não teriam mais nada a ver com a família real. A família real só poderia concordar com esta proposta. Afinal, se eles o rejeitassem, seu império cairia rapidamente contra a invasão do Vazio sem o apoio de outros. Então, era muito melhor pelo menos manter seus territórios.
Além disso, o indivíduo votado poderia ser um deles, já que o único requisito eram conquistas militares e estar no Origin Realm. Assim nasceu o escudo defensivo autônomo mais forte contra a invasão do vazio. Neste exato momento, um evento sem precedentes iria ocorrer. Esse seria o primeiro pedido oficial de destituição. O comandante do exército seria escrito e assinado. Os membros da Assembleia sabiam que havia uma pequena chance de funcionar devido às boas relações do comandante Samuel com o outro escalão superior da galáxia, mas seria o suficiente para iniciar uma investigação. Mesmo que a investigação terminasse sem resultados positivos, os membros da Assembleia simplesmente tentariam novamente anos mais tarde, depois de ele tomar outra decisão de merda. Com base em sua última apresentação, eles sabiam que isso definitivamente iria acontecer. Depois de escrita a carta, os membros da Assembleia foram os primeiros a assiná-la. Até Wilson, que estava sempre ausente, assinou depois que lhe foi encaminhado. Esta carta não foi encaminhada apenas para ele, mas para todos da guilda e fora dela. Félix incluído. Suspiro, eu estraguei a linha do tempo de novo. Félix só conseguiu sorrir ironicamente ao ler a carta que condenava o comandante e solicitava sua substituição imediata. Em sua vida anterior, o comandante Samuel foi destituído do poder somente 15 anos depois deste momento. O motivo de sua remoção foi a queda de metade do Império nas mãos da invasão do vazio. Só depois que a situação ficou tão ruim é que os outros dois impérios perceberam que o bastardo iria condenar todos eles. Por causa da vida pessoal do comandante Samuel piorar cada vez mais devido à Senhora Candace, ele já havia perdido suas conexões e rede com o escalão superior da galáxia. Como ele se importaria com eles quando a única coisa em sua mente era fazer sexo constantemente com a Senhora Candace? Talvez isso seja uma coisa boa. Félix sorriu levemente ao assinar a petição para expressar seu apoio. Ele assinou apenas para evitar ver metade da galáxia sendo devorada novamente. Ninguém gostaria de ter insetos em sua casa e Félix considerava toda a galáxia como seu lar. Você é realmente um sem-vergonha. Asna riu. O comandante lhe deu o melhor contrato que você pode sonhar, e você o apunhalou pelas costas assim. Eu não perguntei a ele. Félix encolheu os ombros descuidadamente. Foram eles que estavam dispostos a mostrar esse tipo de apoio sem nada em troca. Eu sei com certeza que não existe almoço grátis neste mundo. Félix riu. Vou descobrir eventualmente o verdadeiro motivo para me dar este contrato. Enquanto Félix perseguia um pacote vazio, a notícia da carta de remoção se tornou viral por toda a galáxia. Como não poderia, quando a carta foi encaminhada para quase todo mundo. De civis a reis e imperadores. Até os 10 conselheiros do Império Bardô receberam a carta. Depois de lê-lo, quase todos assinaram e manifestaram seu apoio à destituição do comandante. Todos sabiam que o comandante Samuel havia perdido o jeito. No entanto, quando centenas de seus erros e fracassos nos últimos 100 anos foram empilhados em uma única carta, isso deu-lhes uma visão totalmente diferente do comandante Samuel. Especialmente quando esses erros não eram inofensivos. Cada um custou milhões de vidas perdidas, planetas destruídos, migração de civilizações, instabilidade no Império e mais resultados negativos. Quase fui demitido pelo meu chefe por derramar café nas calças dele. No entanto, esse velho bastardo ainda lidera o exército galáctico depois de centenas de erros. Você está brincando comigo? Tenho pregado há anos para substituir aquele velho. Sua hora já chegou há centenas de anos. Quando vamos acordá-lo e removê-lo? Depois que todo o Império cair nas mãos da invasão do vazio. Acordem as pessoas e assinem a petição antes que seja tarde demais. Nossos votos podem ser inúteis para afetar a decisão, mas certamente mostrariam nossa posição aos nossos líderes. A rede estava fervilhando de pessoas discutindo a carta. Celebridades, jogadores do SG, políticos, líderes de clãs de linhagem, influenciadores e mais pessoas com sua própria plataforma estavam pressionando seus seguidores a assinarem a carta.
Alguns realmente se importaram e outros simplesmente se juntaram à diversão para ganhar influência e aumentar sua base de fãs. Seja o que for, o comandante Samuel estava sob forte fogo do público. Quanto ao escalão superior, ninguém ainda havia expressado sua opinião sobre o assunto. Isso porque no momento em que assinarem a carta, o seu voto realmente fará a diferença. Não foi chamado de Exército Galáctico à toa. Todos que contribuíssem para construí-lo receberiam um voto real sobre o assunto. Naturalmente, o número de votos recebidos foi baseado no valor da contribuição. Aqueles que enviassem mais frotas e armas avançadas como o Império Mariana e o Império Bardo obteriam mais votos que os demais. Neste momento, todos eles estavam investigando o motivo do ataque repentino da guilda ao comandante Samuel. Eles entenderam que os membros da Assembleia eram um grupo inteligente, que não iria começar esta confusão sem uma razão sólida. Depois de perguntar diretamente a eles, eles descobriram que todo o assunto foi desencadeado por uma pessoa e um contrato. Isto os deixou perplexos no início, mas quando ouviram todos os detalhes, também sentiram que o comandante Samuel tinha ido longe demais com a sua ditadura. Eles realmente não se importavam com os fenômenos suicidas das criaturas do vazio, já que tinham seus próprios assuntos para resolver. Mesmo assim, ficaram descontentes com a forma como o comandante Samuel tratou a questão. Eles puderam ver que ele fez um esforço extra para libertar Félix de quaisquer inconvenientes impostos a ele pelo exército e pela guilda. Como Félix assinou o contrato, ele poderia fazer o que quisesse, já que era considerado um oficial de alto escalão do exército. A única diferença era que ninguém estava acima dele para lhe dar ordens. Portanto, não havia razão para ele compartilhar seu método com a guilda ou com o exército. Depois de compreender a verdadeira causa, todas as figuras importantes da Via Láctea decidiram convocar o comandante Samuel para oferecer uma explicação para aliviar a tensão. Naturalmente, os membros da Assembleia compareceriam a esta reunião, uma vez que eram a parte prejudicada. Se fosse em qualquer outro momento, os líderes nem se importariam em abordar esta questão. No entanto, como a carta se tornou pública e todos clamavam pela substituição do comandante Samuel, não podiam ignorar o assunto em questão. Félix simplesmente queria caçar criaturas do vazio em paz para chocar Nimo. Em vez disso, ele criou um conflito galáctico que envolveu quase todos. Onde quer que ele vá, os problemas o seguem. Fim do capítulo. Capítulo 684 Mudança de planos. Depois que o comandante Samuel recebeu a carta de convocação, ele nem sequer vacilou. Em vez disso, ele zombou e foi preparar uma xícara de café em seu escritório. Bando de idiotas! As 2 famílias reais e os 10 vereadores estão me apoiando. O comandante Samuel sabia que era quase impossível ser substituído. Afinal, não foi fácil conseguir outro Origin Bloodliner que não fosse afiliado a essas 3 superpotências do Exército Galáctico. Todos os atuais generais foram apoiados pela família real Mariana, pela família real Guardiã ou pelos 10 vereadores do Império Bardo. Como também eram necessárias conquistas militares notáveis para ser promovido ao posto de comandante, isso reduziu ainda mais a lista para apenas alguns generais. Todos eles eram afiliados. O único sem filiação foi o comandante Samuel. É por isso que ele foi extremamente respeitado em sua época de ouro. Ele alcançou tais alturas sem o apoio de qualquer formação importante, o que o tornou o candidato perfeito para liderar uma força tão poderosa e autônoma. O público presumiu que ele ainda estava em sua posição por ser amigo de seus líderes, mas, na realidade, simplesmente não havia outro candidato em quem as 3 superpotências confiassem plenamente. Então, eles preferem mantê-lo lá e esperar que ele recupere o brilho do que promover um general pertencente a seus rivais. Era tudo política e o comandante Samuel fez questão de jogar com eles simplesmente não mostrando favoritismo a nenhum deles. Para maior segurança, o comandante Samuel forçou os poucos generais não afiliados a escolher um lado. As 3 superpotências não o impediram de fazer isso, pois estavam ganhando Origin Bloodliners adicionais em sua força.
Mesmo quando sabiam que ele estava fazendo isso para solidificar sua decisão nos próximos anos. Agora, quando a guilda finalmente se cansou da porcaria do comandante Samuel e apresentou uma moção para substituí-lo, não havia um único candidato a considerar. O comandante Samuel poderia ser um escravo da senhora Candace, mas isso não significava que ele havia perdido sua astúcia. Ele ainda era o mesmo comandante Samuel que tanto conseguiu contra a invasão do vazio. A única diferença foi que ele parou de se preocupar com a guerra e se concentrou de todo o coração em realizar os desejos da senhora Candace. Asterisco 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 asterisco. 2 semanas depois, a emissora ainda falava ruidosamente sobre o comandante Samuel. Não havia como isso parar tão cedo, já que os membros da Assembleia continuavam realizando conferências de imprensa para promover sua remoção. Como os mercenários odiavam tanto o comandante Samuel, todos os esquadrões saíram das sombras e condenaram sua liderança. Por outro lado, o general Azetec e outras figuras importantes do exército defenderam o comandante Samuel, recontando suas antigas conquistas como se tivessem acontecido ontem. Eles não estavam fazendo isso porque foram ordenados pelo comandante Samuel ou porque queriam beijar a bunda dele. Se dependesse deles, eles teriam se juntado à multidão e o amaldiçoado na esperança de substituí-lo. Infelizmente, os antecedentes que os apoiavam ainda não haviam terminado com o comandante Samuel, obrigando-os a defendê-lo em público para aliviar um pouco as chamas. Enquanto esse drama continuava sem sinais de parar tão cedo, Félix continuou caçando criaturas do vazio pacificamente. Ninguém estava mais focado no fenômeno do suicídio enquanto esse drama suculento acontecia. Quanto aos membros da Assembleia, eles fizeram o Esquadrão de Fei continuar seguindo Félix, já que a opção de usar aeronaves furtivas havia desaparecido para sempre. No momento em que Félix assinou o contrato e se tornou consultor do exército, sua posição era alta o suficiente para ser respeitada pelos membros da Assembleia e até pelos generais. Uma das muitas vantagens de uma posição tão elevada era a proteção contra a espionagem da rainha Ai. Qualquer pessoa que tentasse espioná-lo seria punida pelas leis do exército. Assim, os membros da Assembleia não tiveram escolha a não ser enviar Fei e sua tripulação para caçar nas proximidades de sua localização e transmitir qualquer notícia importante. Afinal, a rainha não pode impedir os esquadrões de fazerem o seu trabalho. Mana, ele está fazendo isso. Wolverine sacudiu o ombro de Fei enquanto observava Félix disparar 2 rajadas roxas escuras de seus compressores em direção a um enorme abismo. Estou acordado. O que eu perdi? Fei esfregou os olhos injetados e tirou seu próprio binóculo. Apenas o de sempre. Wolverine estalou a língua depois de ver Félix sair de seu veículo após disparar aquelas explosões. Nas últimas 2 semanas, eles vinham se revezando para vigiar os movimentos de Félix a 20 quilômetros de distância. Devido à distância, a rainha nada tinha a dizer sobre a vigilância. Afinal, eles poderiam simplesmente alegar que estavam procurando criaturas do vazio na direção em que Félix estava. A versão básica do Queen AI ainda era uma IA que seguia estritamente as regras e carecia de bom senso. Ele desapareceu novamente do radar. Fei franziu as sobrancelhas e disse: o carro dele ainda está em movimento e ele não saiu, então o que está acontecendo? Devido à distância e às janelas escuras do veículo de Félix, era impossível para eles verem o interior. Para piorar a situação, Félix estava caçando apenas matilhas vazias exclusivamente no subsolo, tornando impossível para Fei e Wolverine compreenderem o que ele estava fazendo. Aos olhos deles, ele estava disparando 2 rajadas no subsolo para zombar deles ou algo assim. Afinal, como eles poderiam descobrir que Félix estava mirando em pacotes do vazio no subsolo usando buscadores do vazio e depois se teletransportando para dentro de seus corpos enquanto seu carro ainda estava em movimento? Não foi tão difícil de fazer, já que Félix só precisou marcar a face superior do baú com sua energia do vazio e deixá-lo dentro do veículo enquanto ele estava no piloto automático. Depois que Asna termina de absorver a energia do vazio, ele simplesmente se teletransporta de volta e continua sua jornada sem sequer sair do veículo.
Devemos encaminhar isso para o pai novamente? Wolverine perguntou nervosamente. Ele realmente não queria contar ao pai que eles ainda não tinham nada de novo para dar. Eles já lhe enviaram uma gravação das travessuras de Félix, e Defang a mostrou aos membros da Assembleia. Assim como eles também não tinham ideia do que Félix estava fazendo e do que eram aquelas explosões arroxeadas. Por causa do atual conflito com o comandante Samuel, eles não tiveram tempo suficiente para se concentrar completamente em Félix. Aos seus olhos, a substituição do comandante Samuel era uma grande prioridade, pois se falhasse, o comandante Samuel iria fazer deles um exemplo, tratando seus territórios e esquadrões como merda. Não há necessidade. Fei balançou a cabeça. Vamos contatá-lo quando tivermos algo crucial. Ele já tem muitas coisas para se preocupar conosco agora. Wolverine acenou com a cabeça e continuou sua vigilância. Os pacotes vazios estão diminuindo nesta zona. Félix pensou enquanto olhava para fora da janela com sua visão vazia. Já se passaram mais de 4 horas desde a última vez que ele viu um pacote vazio no subsolo ou acima dele. Você deveria considerar mudar de zona. Asna sugeriu preguiçosamente. Você quase limpou esta zona no mês passado. Com certeza, os bandos vazios que Félix caçou sozinho já ultrapassaram 150. Como cada bando do vazio tinha mais de 10 criaturas do vazio, ele já deveria ter matado mais de 1000 criaturas do vazio. Além disso, os outros esquadrões e soldados de infantaria estavam limpando a zona ao mesmo tempo. Esperava-se que eles tivessem cuidado de pelo menos a mesma quantia. Não vou assumir outra missão aqui. Félix sorriu fracamente. Já que tenho permissão para ir para planetas caídos, é hora de pegar algumas missões negras. A única razão pela qual Félix escolheu missões vermelhas foi sua incapacidade de aceitar missões negras, bem como sua falta de prática ao vivo. Agora que ele tinha os dois, era hora de caçar naqueles planetas infestados que não tinham uma única alma residindo neles. Por causa do grande número de criaturas do vazio, ele não perderia tempo em localizá-las ou se preocuparia em esconder suas habilidades. Se ele não recebesse o contrato do exército, Félix teria assinado o contrato com a guilda e os deixaria ver seu método, já que não poderia evitá-los para sempre. Eles certamente saberiam de uma forma ou de outra, a menos que ele diminuísse a velocidade de caça para manter o segredo. É por isso que no momento em que assinou o contrato do exército, ele voltou a caçar exclusivamente pacotes vazios subterrâneos. Não havia necessidade de informá-los sobre sua conexão com o elemento vazio quando ele logo estaria indo para um planeta caído. Se eu não localizar outro bando nas próximas 3 horas, entregarei minha missão e deixarei esta merda. Félix decidiu. Como Félix estava matando as criaturas do vazio no subsolo, ele naturalmente recebia pontos de vazio por elas e marcava como sua colheita. Considerando o número de matilhas mortas em suas mãos, ele já havia concluído sua parte da missão e poderia entregar seus resultados para todos verem. Afinal, a missão vermelha que ele aceitou era uma missão pública. Em outras palavras, havia apenas uma recompensa a ganhar e neste caso, o esquadrão com os pontos mais altos no final da missão ganharia 100.000 pontos de vazio adicionais. Até agora, Félix ainda não havia exposto seus pontos reunidos. Fim do capítulo. Capítulo 685 Colheita Absurda. Algumas horas depois, nenhum único pacote vazio foi localizado por Félix, fazendo-o desistir e mudar seu destino para a base do vazio. Não fazia sentido perder mais tempo neste planeta quando ele agora tinha opções muito melhores. Quanto a ser um herói e se arriscar para limpar totalmente o planeta. Sim, isso não está acontecendo. Este planeta estava condenado antes de ele dar o primeiro passo e estaria condenado depois que ele o deixasse. Agora que havia um conflito contínuo entre a guilda e o exército, o comandante Samuel não hesitou em deixar apenas a quantidade mínima de soldados e frotas para proteger o planeta. Afinal, o planeta era um dos escudos do reino de Defang. Se caísse, quem mais machucaria seria ele.
Aos olhos de Félix, matar criaturas do vazio aqui ou em um planeta caído era a mesma coisa. Contanto que ele se livrasse das criaturas do vazio, ele seria considerado alguém que fazia sua parte pela humanidade. Vamos ver quanto ganhei. Félix pediu, rainha, por favor, conclua a missão. Tem certeza, Sir Félix? A rainha aí informou, no momento em que você concluir, sua pontuação final será imutável. Sim, Félix confirmou. Ao ouvir isso, Queen trouxe uma lista holográfica diante de Félix e disse, sua missão foi finalizada. Verifique em seu inventário os pontos vazios ganhos e a tabela de classificação da missão para ver sua posição. Félix olhou para a lista e não pôde deixar de sorrir ironicamente. // 1. Esquadrão Lance, classificação A, 1 membro, 2.145.391.001 VP. Clique no nome para ver as estatísticas completas. 2. The Forgivers, classificação S, 12 membros, 98.141 VP. Clique no nome para ver as estatísticas completas. 3. The Sinners, classificação S, 10 membros, 84.446 VP. Clique. 4. Imagine Dragons, classificação S, 9 membros, 78.119 VP. Clique. 20. Void Makers, classificação A, 10 membros, 8.411 VP. O iPad Out. Eu provavelmente deveria ter concluído a missão depois de chegar à base. Félix macedeou a têmpora, percebendo que ele errou um pouco. Sua localização atual era extremamente longe da base vazia, o que significava que quando ele chegasse lá e sacasse seus pontos, a tabela de classificação já teria se tornado viral. Tanto faz, estou deixando o planeta de qualquer maneira. Toque toque. HM? Eu não disse para você não me incomodar. O Fang disse irritado enquanto olhava para a porta de madeira de seu escritório. Senhor, esta é uma grande notícia. Seu assistente gritou atrás da porta, mostrando uma grande emoção em sua voz. Algo que Defang sabia que raramente acontecia. Entre. Alguém morreu? O Fang perguntou no momento em que seu assistente entrou em seu escritório. Eu gostaria. Será mais simples que isso. Agitado, o assistente exibiu uma lista holográfica, mostrando as tabelas de classificação da zona da malária. No instante em que Defang notou o nome de Félix e sua pontuação absurda, ele ficou boquiaberto em total descrença. 2 milhões? Isso é uma pegadinha? O Fang olhou para seu assistente com os olhos arregalados, esperando que ele começasse a rir zombeteiramente ou algo assim. Infelizmente, parecia que sua alma havia sido drenada de seu assistente pela notícia, fazendo Defang entender que esse era o verdadeiro negócio. Impossível. Simplesmente impossível. Deve haver um erro de cálculo. O Fang passou muito tempo com assuntos relacionados ao vazio, ele viu muitas coisas estranhas e alucinantes. No entanto, ele acreditava neles, pois tinham alguma base para apoiá-los. Mas isso... O Fang seria um tolo se acreditasse que um único homem, que foi constantemente monitorado durante todo o mês passado, teria caçado sozinho milhares de criaturas do vazio. Ele não teria acreditado mesmo que um esquadrão conseguisse. Na tabela de classificação, os esquadrões deles nunca alcançaram nem 100.000 VP depois de passar mais de 3 meses caçando criaturas do vazio. No entanto, Félix reuniu 2,2 milhões de VP em um único mês enquanto estava sob o radar. De jeito nenhum. O Fang se recusou a acreditar. A primeira coisa que fez foi clicar no nome de Félix, querendo ver todas as estatísticas. Criaturas baixas do vazio mortas, 890. Criaturas elite do vazio mortas, 198. Compressores usados, 6. Não. Porque a rainha controlava tudo, essas estatísticas eram tão reais quanto eles poderiam conseguir. Saber disso tornou difícil para Defang negá-los, mesmo quando sua mente achava isso incompreensível. O que fazemos, senhor? O assistente perguntou com uma voz agitada.
Antes de levar a notícia ao Defang, ela já havia vazado na rede pelos times da tabela de classificação. Neste exato momento, um caos começou em todas as redes sociais devido à pontuação absurda de Félix. Se até mesmo Defang reagisse como se tivesse visto o próprio Deus, era de se esperar que a reação do público fosse mais intensa. Ligue para Lance agora mesmo. O Fang ordenou com uma expressão lívida, não gostando de todos os mistérios que Félix escondia. Ele poderia desculpar o fenômeno do suicídio, mas caçar mais de 1000 criaturas do vazio sozinho. Ele nunca poderia permitir que Félix saísse com tal segredo que poderia afetar a guerra a seu favor. Toque toque. Antes que o assistente pudesse ligar para Félix, Defang recebeu uma ligação para uma reunião com seus colegas. No momento em que a ligação foi completada, Amaru perguntou com uma voz severa: "Você viu as últimas notícias?" "Sim", Defang informou. "Eu estava prestes a ligar pessoalmente para Lance para explicar a situação." "Não se preocupe", Toby suspirou. "Acabei de tentar e a chamada não foi completada. Ele deve ter bloqueado todas as comunicações. Aquele filho da puta." O Infraid retrucou com raiva: "Ele não pode simplesmente sair por aí fazendo o que quer e nos deixar lidar com a pressão do público." Como eles eram membros da Assembleia e Félix fazia parte da guilda, qualquer coisa que ele fizesse os impactaria também. Seja positivo ou negativo, o fato de ainda não conseguirem explicar o fenômeno do suicídio ao público há mais de um mês já os fazia parecer incompetentes. Eles foram salvos pelo conflito crescente entre eles e o comandante Samuel, já que poucas pessoas continuavam falando sobre o fenômeno do suicídio. Antes que pudessem respirar e se concentrar no conflito, Félix foi em frente e lançou outra bomba insolúvel sobre eles. Se eles também não pudessem oferecer uma explicação para isso, o público não os trataria bem. Quanto ao tratamento que Félix estava recebendo atualmente, foi uma mistura entre apoiadores e odiadores. Os apoiadores estavam curiosos sobre o método de Félix para caçar tantas criaturas do vazio sozinho, mas não o questionavam online. Em vez disso, celebraram as suas conquistas e chamaram-no de novo herói em ascensão, que daria a volta à guerra. A maioria deles eram civis do Império, que não davam a mínima para os detalhes, pois estavam felizes que as criaturas do vazio foram massacradas por ele. Por outro lado, os odiadores foram o oposto, pois interrogaram Félix sobre seu método e continuaram pressionando-o com tweets para fazer uma conferência e compartilhar seu método. Nas suas próprias palavras, o seu método poderia ser a salvação para esta guerra. Se um único mercenário conseguisse tanto, imagine mais pessoas usando seu método. Não seria exagero considerar a guerra meio vencida. A maioria deles eram mercenários e oficiais de alto escalão do exército. Infelizmente, por mais que clamem e tentem pressionar Félix, foram tentativas inúteis. Félix passou por reações públicas muito piores do que essa e sempre saiu vitorioso. Como não podemos contatá-lo, só podemos enviar alguém para conhecê-lo. Amaru sugeriu: "Acredito que ele esteja voltando para a base." Toby argumentou: "Já que ele concluiu sua missão, ele deveria parar sua caçada e voltar para sacar." "Exatamente meus pensamentos." O Fang acenou com a cabeça: "Vou dizer a minha Fei e Wolverine para bloqueá-lo no saguão da base e interrogá-lo em público." "Inteligente." O Infraid sorriu: "Se ele nos ignorasse, os outros verão que não temos culpa e que é ele quem não coopera." A última coisa que a guilda precisava era ser amaldiçoada pelo público por não ser capaz de controlar um dos seus. Podemos até expor os detalhes do seu contrato militar e mostrar a todos que ele é um deles. Toby propôs um plano melhor: "Isso deve nos ajudar a transferir a culpa para o exército. Como o comandante Samuel é quem redige o contrato, ele será o mais queimado pelo público se não lhes der uma explicação." "Haha, essa é boa." O Infraid riu: "O comandante Samuel já está pisando em uma linha tênue. Ao transferir a culpa para ele, isso mostrará ao público que ele não pode fazer nada certo. Este é um bom golpe para nós." O Fang riu, especialmente quando a data da reunião está se aproximando rapidamente.
Foi decidido que o comandante Samuel, os membros da Assembleia, os oficiais do quartel-general da Guilda do Vazio e os líderes da galáxia se reuniriam em 7 dias. Naturalmente, o encontro seria realizado na OVR e transmitido ao vivo para o público assistir. Neste momento, todos podiam ver que o comandante Samuel sofria de uma reputação terrível e que mantê-lo em sua posição seria uma atitude verdadeiramente tola por parte de seus líderes. Como os líderes ainda não haviam se posicionado sobre o assunto, ainda restava debater o que aconteceria na reunião. Os membros da Assembleia iriam garantir que, quando a reunião chegasse, a reputação do comandante Samuel estaria no fundo do poço. Entre em contato com sua filha e diga a ela para continuar seguindo ele. Toby acrescentou, também para enviar todas as gravações que ela tinha dele. Se ele não nos contar, então precisamos descobrir por nós mesmos. Amaru apoiou sua sugestão. Pode parecer que tudo o que importava era não receber nenhuma publicidade negativa da façanha de Félix, mas, na realidade, eles estavam mais interessados em como ele caçava tantas criaturas do vazio sem ser notado. Eles devem possuir tal segredo a todo custo para proteger seus territórios. Fim do capítulo. Capítulo 686 Um presente para os dignos. Depois de 3 dias viajando sem parar e caçando um bando ou 2 no caminho, Félix finalmente retornou à base do vazio. Ele manteve o capacete e garantiu que o vidro não fosse visto, para evitar ser avistado. Ele tinha visto o caos que iniciou na rede com sua pontuação e sabia que muita gente estava de olho nele. No momento em que Félix entrou no saguão, ele sentiu que a atmosfera estava extremamente tensa, diferente da primeira vez que chegou. Os mercenários e soldados ficavam olhando uns para os outros sempre que mantinham contato visual. Eles já se odiavam profundamente e este conflito intensificou ainda mais esse ódio. Embora a maioria dos soldados odiasse seu comandante e quisesse que ele fosse substituído, eles sentiam que a guilda que o atacava era o mesmo que atacá-los inteiros. Então, eles nunca poderiam ser amigáveis um com o outro. Que bom que estou indo embora. Félix franziu as sobrancelhas enquanto caminhava em direção aos elevadores. Ele sentiu que uma guerra poderia começar entre os dois com uma simples faísca. Ele não tinha intenção de permanecer aqui e fazer parte disso. Infelizmente, a guilda não estava planejando deixá-lo ir embora livremente depois de causar toda essa bagunça sozinho. Senhor Lance, espere por mim. Do nada, Faye gritou de forma fofa enquanto perseguia Félix. Wolverine e sua tripulação seguiam logo atrás dela. Senhor Lance, é ele, porque ele está usando um elmo. Ele estava tentando passar despercebido. Deve ser ele. A multidão silenciosa de mercenários e soldados mudou o foco uns dos outros para Félix. Quando Félix percebeu isso, ele não pôde deixar de xingar baixinho, que merda chata. Sir Lance, só quero parabenizá-lo pela sua incrível colheita. Faye inclinou a cabeça respeitosamente para Félix no meio do saguão. Parabéns. Wolverine e o resto do time jogaram junto com Faye. Eles foram ordenados por Defang para garantir que Félix respondesse às suas perguntas ou fosse embora depois de fazê-lo. Infelizmente para eles, Félix nem lhes deu tempo suficiente para perguntar, pois no momento em que o elevador abriu, ele se virou e entrou. Você não está fugindo de mim. Ao ver isso, Faye caminhou com passos acelerados em direção ao elevador, querendo impedi-lo de sair. Enquanto isso, os mercenários e soldados se entreolharam por uma fração de segundo antes de correrem em direção ao elevador, na esperança de acompanhar Félix. Eles sabiam que ele era forte, mas realmente não se preocupavam com a possibilidade de ele os prejudicar, já que ele estava sujeito às regras como todos os outros. Se não fosse assim, Faye não seria tão ousado depois de experimentar sua força monstruosa. Que pena, parecia que todos haviam esquecido o que aconteceu perto da loja de mercenários, quando Félix foi incomodado por um Hulk. Que chatice! Félix tirou o capacete e olhou para eles com indiferença.
No momento em que olharam em seus olhos violetas e frígidos em formato de triângulo, seus corpos se enrijeceram como se uma mão invisível tivesse acabado de agarrá-los com força. Tude. Alguns deles perderam o equilíbrio e caíram no chão enquanto outros permaneceram estáticos em uma postura estranha. Seja o que for, ninguém estava se movendo ou falando. Até mesmo Faye e Wolverine, os supostamente descendentes de um Origin Bloodliner, tiveram o mesmo destino. A única diferença era a habilidade deles de mover os dedos e lábios ao contrário dos outros. Não pode ser, até o pai tem dificuldade em lançar seu nível espiritual sobre nós. Horrorizada e chocada, Faye exclamou em sua mente enquanto olhava para os olhos frios de Félix. Ela já sabia que Félix poderia usar um nível espiritual desde que assistiu a uma gravação do que aconteceu perto da loja de mercenários. No entanto, ela nunca se preocupou com isso devido à sua experiência anterior com o pai. Agora, ela só conseguia observar o elevador se aproximando de Félix, sem conseguir sequer falar. Cansativo. No momento em que a porta do elevador se fechou, todos foram libertados da pressão espiritual de Félix, deixando-os com falta de ar e com a testa suada. Enquanto isso, Félix não estava tendo facilidade, pois sentia como se uma marreta estivesse quebrando sua cabeça. Avisei você, Jormungand disse calmamente, a pressão espiritual não deve ser usada contra aqueles que estão mais próximos de você na escala social. Não pensei que a reação seria tão dura. Dolorido, Félix respondeu enquanto enviava mensagens para suas têmporas. Ele havia aprendido tudo sobre pressão espiritual pelos inquilinos em sua mente no momento em que sentiu que poderia congelar alguém com um único olhar. A pressão espiritual não era um dom para se brincar. Todos foram capazes de receber esse presente, desde que pudessem aprimorar seu potencial herdado a um nível desafiador. Por exemplo, toda a raça humana como espécie nasceu com um potencial definido que os colocou numa posição específica na escala social do universo. Mesmo que um prodígio nascesse e fosse celebrado como o ser humano mais talentoso da história, seu potencial definido era um pouquinho melhor do que o de um plebeu. Somente depois de romper o Origin Realm um humano aumentaria significativamente seu potencial definido. Isso porque Origin Realm significou um novo nascimento de outra espécie humana. Assim, os Origin Bloodliners foram capazes de lançar sua pressão espiritual sobre outros Bloodliners e plebeus. Por outro lado, temos seres como Nimo, cuja pressão espiritual estava em um nível completamente diferente de quase todos, mesmo sem eclodir do ovo. Sua força pode não ser digna de nota, mas seu potencial definido era extraordinário demais. Ele herdou capacidades para chegar ao topo desde o nascimento, ao contrário de Félix, que tinha o potencial para adquirir essas capacidades em sua jornada e também chegar ao topo. Cada vez que Félix se aprimorava integrando-se com um linhador de sangue primogenitor, obtendo uma segunda manipulação perfeita, fundindo-se com um coração devorador, etc. Ele estava de fato aumentando sua força e seu potencial definido. Só assim, ele sobe lentamente na escala social do universo e aumenta sua pressão espiritual, tornando-o capaz de lançá-la sobre aqueles que estão abaixo dele. Isto pode parecer simples e fácil, mas lembre-se das coisas extraordinárias que Félix teve que fazer para conseguir isso. Nenhuma outra pessoa de qualquer raça era capaz de fazer isso, tornando impossível para eles mudarem seu destino. Enquanto Félix continuasse aproveitando essas oportunidades desafiadoras, seu potencial definido continuaria aumentando até que ele fosse capaz de lançar sua pressão espiritual sobre Origin Bloodliners e outras entidades poderosas. Cansativo. Depois que o elevador abriu, Félix parou de massagear as têmporas e caminhou em direção à loja de mercenários. Assim como da primeira vez, havia uma longa fila na frente dele. Desta vez, Félix nem se preocupou em fazer fila com eles enquanto caminhava em direção ao balcão da loja. Antes que os mercenários pudessem abrir a boca e amaldiçoá-lo por pular a fila, eles se viram incapazes de abrir os lábios ou mover-se 1 centímetro. Félix pode ter dificuldade para exercer pressão espiritual sobre Faye e Wolverine, mas e o resto? Ele não foi afetado negativamente nem um pouco.
Olá, me dê tudo desta lista. Félix encaminhou uma pequena lista holográfica que continha uma grande quantidade de itens. Bem-vindo de volta, Sir Lance. O balconista gaguejou com a testa suada enquanto se curvava ligeiramente. Como ele poderia não reconhecer Félix quando todos os mercenários foram congelados novamente, há um mês? É ele. Não admira que ninguém possa se mover. Só ele é capaz de fazer isso. No momento em que os mercenários o ouviram mencionar esse nome, todos pararam de amaldiçoá-lo mentalmente e começaram a pensar em maneiras de ficarem amigos dele. Todos eles viram seus pontos vazios reunidos. Não importa o quanto eles falassem merda com ele na rede para expor seu método, eles esperavam desesperadamente se juntar ao seu time. Agora mesmo, sabendo que Félix estava bastante impaciente, ele não se atreveu a bater um papo com ele e se concentrou na lista holográfica. Um segundo depois, seus olhos se arregalaram em descrença ao ver a quantidade absurda solicitada. 50 kg de negador de vida. O inferno, ele está planejando roubar o lugar até ficar limpo. O balconista olhou nos olhos de Félix e viu que ele estava falando sério. Ao lembrar que Félix possuía mais de 2 milhões de pontos nulos, o balconista não se atreveu a perguntar se ele poderia pagar o preço. Ele rapidamente solicitou à rainha que calculasse a soma final e ouviu sua resposta. Sir Lance, isso vai custar mais ou menos 1,2 milhão de pontos vazios. O balconista tossiu e mostrou-lhe o cálculo feito pela rainha, para não culpá-lo. Ok. Félix pagou a quantia imediatamente e gesticulou para que o balconista lhe entregasse suas coisas rapidamente. Depois que o balconista foi até o fundo da loja, Félix se virou e olhou para os elevadores, esperando que aqueles dois pirralhos chatos ficassem com medo dele depois de experimentar sua pressão espiritual. Se dependesse dele, ele os teria dado um tapa inconsciente há muito tempo. Infelizmente, o contrato que ele assinou antes de entrar no planeta o forçou a agir como amigo de todos. Cansativo. Suspiro, nunca quis tanto bater em uma garota. Félix esfregou as pálpebras com cansaço ao ver o lindo rosto de Fei emergir do elevador. Fim do capítulo. Capítulo 687. A guilda, o exército, os tampões para os ouvidos. Lance, pare de abusar de sua pressão espiritual. Fei gritou de longe, não ousando se aproximar de Félix depois de ver os mercenários enrijecidos atrás dele. Sua voz está realmente me fazendo querer dar um soco em alguma coisa. Félix respondeu suavemente enquanto exibia 2 fones de ouvido. Ele os usou casualmente nas orelhas e virou as costas para ela, não querendo reconhecer sua existência. Se ao menos ele tratasse todas as garotas assim. Asna sorriu com uma expressão satisfeita. Embora estivesse satisfeita, Fei se sentiu imensamente humilhada pelo tratamento recebido. Desde o momento em que ela o conheceu, ele não estava sendo nada além de um idiota com ela. Mesmo assim, ela não deixou que suas emoções a dominassem e decidiu concluir sua missão. Eu não sei por que você está nos evitando. Fei falou em voz alta, para que todos pudessem ouvi-la. Ela não se importou que Félix tenha agido de surdo à sua pergunta enquanto continuava sua narração para os outros. Os membros da Assembleia simplesmente querem aprender seu método de caça, para que possamos ser tão eficientes quanto vocês. Ao ouvir isso, os ouvidos dos mercenários e soldados se animaram, ansiosos para aprender seu segredo também. Qualquer um deles gostaria de ter a capacidade de caçar 1000 criaturas do vazio sozinho em um mês. Embora a maioria deles soubesse no fundo que o que quer que Félix estivesse fazendo não seria possível para eles, eles ainda tinham uma pequena esperança de copiar o método. Pena que Félix nem ouviu a pergunta dela, já que aqueles protetores de ouvido também eram feitos de nanorobôs. Depois de esperar alguns segundos e perceber que Félix planejava permanecer em silêncio, Fei estalou a língua em crítica e o condenou: não vamos conseguir isso de graça. Ainda nada de Félix. Limitou-se a bater o dedo na mesa da loja, esperando pacientemente o retorno do balconista. A essa altura, tanto os soldados quanto os mercenários começaram a ficar irritados e descontentes com sua indiferença em relação a um assunto tão sério.
Eles puderam ver que a guilda estava tentando o seu melhor para descobrir seu método e ver se isso poderia ajudá-los contra a invasão do vazio. Se fosse replicável, seria uma boa notícia para toda a humanidade. Se não, então nada mudaria além de Félix caçar mais criaturas do vazio do que o resto. Aos olhos deles, sua recusa em compartilhar fazia parecer que seu método também poderia ser usado por outras pessoas. Ele estava escondendo isso para evitar que mercenários e soldados competissem com ele durante sua caçada. Se todos pudessem matar 1000 criaturas do vazio por conta própria, então limpar planetas seria um trabalho para 10 mercenários, no máximo. Acho que o comandante Samuel lhe disse para não compartilhar isso depois de assinar o contrato dele. Fei vomitou mentiras com a cara séria depois de ver que Félix não estava ouvindo. Comandante Samuel, o que ele tem a ver com lance? Contrato? Houve um acordo entre os dois. Clara confusão estava escrita nos rostos de todos depois de ouvi-la trazer o comandante Samuel. Antes que alguns soldados pudessem denunciar Fei por tentar fazer seu comandante parecer mal, ela criou um grande contrato holográfico chamado Consultor do Exército. É disso que estou falando. Fei enfatizou ao destacar os termos malucos do contrato para todos. Imediatamente após ler luz, os soldados e mercenários com as cabeças viradas não puderam deixar de respirar fundo, incrédulos. Sua reação é lógica, ao contrário deste contrato que oferece a Lance os benefícios de ser um oficial de alto escalão sem fazer parte da cadeia de comando. Fei estreitou os olhos para os soldados e insistiu em sua agenda. Como você se sente ao saber que todo o seu trabalho árduo ao longo dos anos para subir na hierarquia do exército não significa absolutamente nada para o comandante Samuel? Sempre que quiser, ele pode simplesmente empurrar até o topo sem passar pelo mesmo inferno que você passou. Os soldados queriam responder e dizer-lhe para parar de vomitar mentiras, já que ninguém com uma mente sã ofereceria tal contrato. No entanto, quando viram a famosa assinatura do comandante Samuel, só conseguiram engolir essas palavras. Era simplesmente impossível falsificar uma assinatura com a supervisão da rainha de quase todos os contratos. Isso não pode ser real. Sou sargento há mais de 5 anos e estou no exército há mais de 10 anos. Um soldado de meia-idade tirou o chapéu com os olhos lacrimejantes e injetados enquanto olhava para o termo que obriga os sargentos e subordinados a mostrar o devido respeito a Félix como se conhecessem um general. Ele sabia que era apenas um bloodliner fraco do 6º estágio, ao contrário de Félix, mas este era o exército, não a guilda. No exército, todos precisavam subir na hierarquia com suas esplêndidas conquistas. No entanto, Félix ignorou tudo isso. Todos os soldados sentiram uma sensação de traição por parte do comandante Samuel, fazendo seus corações arderem de mágoa. Ele realmente enlouqueceu. Se aquele velho gordo não for substituído, vou largar esse trabalho de merda. Até os mercenários ficaram irritados ao ver os benefícios desse contrato, uma vez que também zombava do seu sistema de classificação. Eles precisavam matar criaturas do vazio para aumentar sua classificação e receber mais acesso e benefícios. Félix tinha acabado de receber acesso que estava disponível apenas para mercenários e generais da SS em seu primeiro mês. Isso vai resolver o problema. Fei riu de alegria ao ver as expressões de coração partido e os olhares irritados de todos. Sua missão poderia ser considerada concluída. Ela expôs o contrato e incriminou o comandante Samuel por ter feito Félix manter silêncio sobre seu método. Com a ajuda de sua equipe, que estava gravando tudo isso, a notícia viralizaria na rede. Com base na reação dos soldados, ficou claro como o restante do exército se comportaria ao saber do contrato. A guilda pode ter perdido Félix, mas eles fizeram questão de arruinar sua reputação com o comandante Samuel. Pelo menos era isso que Fei e Wolverine acreditavam. Mas na realidade, Félix poderia ter se importado menos com sua reputação, já que estava usando uma identidade falsa. É por isso que ele ainda não se preocupou em se virar, mesmo quando sentiu os soldados olhando para ele como se ele tivesse roubado suas esposas ou algo assim. Sir Lance, aqui estão seus itens.
O balconista entregou a Félix um cartão espacial com um olhar perplexo ao ver o gigante contrato holográfico e a atmosfera tensa. Afinal, Félix agradeceu enquanto pegava o cartão espacial. Não querendo ficar aqui nem mais um segundo, Félix nem sequer checou seus itens antes de sair em direção ao elevador. Quando Fei viu seus olhos frios quando ele se aproximou dela, ela engoliu em seco e recuou para o lado, não querendo bloqueá-lo. Aos olhos dela, ele poderia não machucá-la agora, mas poderia fazê-lo no futuro se ela o pressionasse demais. Afinal, o contrato que a fazia se sentir segura estava ativo apenas neste planeta. Se até ela estava com medo, nem mencione Wolverine e seus companheiros de esquadrão. Eles abriram caminho para ele entrar no elevador sem que Félix precisasse fazer nada. Quando o elevador estava prestes a ser fechado, Félix olhou para Fei e sorriu um pouco. Em um futuro distante, você perceberá como suas ações foram ridículas. Cansativo. O que ele quer dizer? Fei ficou perplexo e um pouco curioso com suas palavras finais. Como ele disse, ela perceberia o que ele quis dizer quando chegasse a hora. Por enquanto, Fei livrou-se de suas palavras e contatou o pai, informando-o de que teve sucesso em sua missão. Bom trabalho. O Fang sorriu de maneira sinistra e disse, é hora de preparar outra entrevista coletiva. Expor o contrato e compartilhar as gravações foi apenas o começo. O verdadeiro negócio foi de Fang confirmar isso e deixar o público saber que a guilda apresentou a moção pelo bem do exército. Ou seja, o exército sempre foi pressionado pelo comandante Samuel para não desobedecê-lo. Se não, como eles não poderiam apresentar uma moção para substituí-lo mesmo quando ele estava claramente desrespeitando as leis sagradas do exército? Enquanto se preparava para a conferência de imprensa, o comandante Samuel pôde ser visto amarrado por cordas como um porco sobre uma fornalha quente. O calor e a fumaça batiam em suas costas, deixando-as vermelhas e escarlates. Mesmo assim, ele não conseguia nem gritar por ter uma mordaça na boca. Com base em sua ereção, ele não estava reclamando nem um pouco com esse tratamento. A guilda estava fazendo todos os esforços para substituí-lo. Enquanto isso, ele estava aproveitando seu tempo com a senhora Candace, não dando a mínima para nada que usassem nele. Para ele, enquanto não houvesse candidato, ele seria insubstituível. Ele acabou de convocar sua nave espacial para buscá-lo. A senhora Candace franziu as sobrancelhas, porque ele já está indo embora. Seu objetivo não era aproveitar seus poderes vazios para subir a escada da raça humana. Ele saiu sem nem pedir uma conquista do exército depois de caçar tantas fofuras. A senhora Candace continuou batendo o dedo no cotovelo enquanto olhava distraidamente para o comandante Samuel. Ela estava tentando o seu melhor para descobrir os planos de Félix, mas nada fazia sentido até agora. Enquanto ela continuasse acreditando que ele era um imitador em vez de um humano com habilidades vazias, ela nunca descobriria seus planos. A única maneira de realmente resolver isso era simplesmente visitar a personalidade de Félix em seu sonho. Mas a senhora Candace era muito brincalhona e curiosa para arruinar sua diversão com métodos diretos como esses. Então, ela manteve os olhos nele, esperando seu próximo movimento. Se ela soubesse que ele estaria indo para um planeta caído, ela teria tentado aqui e perguntado a ele pessoalmente. Se ela soubesse. Fim do capítulo. Capítulo 688 Uma nova jornada. Depois que Félix saiu da base vazia sob o olhar dos soldados e olhares invejosos dos mercenários, ele encontrou sua aeronave já esperando para buscá-lo. Ele pulou para dentro e a rainha o levou até o Dark Deviant que aguardava sua chegada no pico da camada da troposfera. Em poucos momentos, a aeronave foi admitida dentro da nave e seguiu para o estacionamento designado. Rainha, leve-nos embora, Félix perguntou enquanto trocava seu traje espacial por um pijama confortável. Sem precisar andar, o simbionte artificial criou uma cadeira embaixo dele e o levou para seu quarto. Por causa da autorização dada a ele, sua nave não foi impedida pelo exército em sua saída.
Em menos de alguns minutos, o Dark Deviant estava de volta ao espaço e acelerando para longe do planeta Escarlate. Rainha, me dê uma lista de todos os planetas caídos. Félix perguntou depois de fazer login no UVR. Queen mostrou-lhe milhares de planetas de todos os tamanhos e cores listados com todos os seus detalhes. Nenhum único não estava marcado com um X vermelho, afirmando que o planeta foi abandonado. Filtre os recentes. A rainha fez o que lhe foi dito e se livrou de mais de 80% dos planetas da lista. Félix não queria ir para planetas infestados há dezenas de anos, pois seria extremamente difícil para sua nave passar. Além disso, as leis e os elementos do planeta estariam quase desaparecidos, dificultando a adaptação dele ao meio ambiente. Os recentes caíram nos últimos anos. Félix coçou o queixo enquanto escolhia um planeta e lia seus detalhes. Ele descobriu que o exército havia dado a este planeta 100 anos de vida antes que seu núcleo também fosse absorvido pelas criaturas do vazio. 100 anos foi realmente uma duração curta, já que para devorar completamente um planeta inteiro, eram necessárias milhões de criaturas do vazio. Com base em seus cálculos, o planeta deveria estar infestado com mais de 20 criaturas do vazio. Félix rolou abaixo e leu sua localização. Em seguida, pediu à rainha que calculasse a distância entre ele e o planeta e quanto tempo levaria para chegar lá. Levará menos de 3 meses em nossa velocidade mais rápida. Rainha respondeu. Eu vejo. Félix perguntou, existe algum outro planeta caído que esteja mais próximo? O planeta caído mais próximo fica a 2 meses de distância. Queen respondeu e identificou o referido planeta na lista. Depois de ler seus detalhes, Félix descobriu que havia sido invadido há uma década. Melhor ficar com Gamora. Félix decidiu voltar à sua primeira escolha, mesmo que demorasse mais um mês para alcançá-la. De qualquer forma, precisarei de algum tempo para reiniciar minha integração. Félix não queria chegar a um planeta caído apenas com seu atual conjunto de habilidades. Ele queria desbloquear pelo menos mais 2 passivas e mais 2 habilidades ativas. Talvez ele recebesse uma habilidade que aceleraria seu processo de absorção ou algo assim. Queen exibe o quadro de missão e filtra todas as missões ao lado das pretas. Félix solicitou. Quando a lista apareceu na sua frente, Félix deu uma rápida olhada e viu que uma missão negra relacionada à recuperação do planeta Gamora foi publicada. O requisito era simplesmente limpar o planeta das criaturas do vazio. Não importa o método usado. A recompensa foi dividida em 3 partes. Promoção direta para classificação SSS+. 10 milhões de pontos nulos. Uma posição oficial na sede principal da Void Guild. HMM, nada digno de nota. Félix ficou realmente desapontado com as recompensas. No caso da classificação, ele alcançaria automaticamente o SSS+ após terminar seu genocídio. Ele não precisava dos pontos, já que os itens da loja não eram tão úteis com sua força atual. Ele já comprou tudo o que precisava com apenas 1 milhão de pontos nulos. Por último, mas não menos importante, a posição oficial na sede principal. Pode ser o sonho de Defang ou de outras figuras políticas que buscam posições mais altas na hierarquia da guilda, mas para ele realmente só queria chocar Nemo e se concentrar em outros assuntos. Vamos ver as recompensas do exército. Félix sorriu ironicamente, espero que eles ofereçam algo útil. Félix acessou o site do exército e foi em busca de recompensas dadas a qualquer um que conseguisse recuperar planetas caídos. Depois de ver que a recompensa era uma promoção direta a uma posição geral, suas sobrancelhas não puderam deixar de se contorcer de irritação. Ele podia sentir que o exército simplesmente colocou a recompensa não como uma motivação, mas para desmotivar qualquer um que tentasse recuperar um planeta. Isso porque o exército já havia tentado muitas vezes conseguir isso e falhou miseravelmente. Portanto, não havia necessidade de enviar outros para desperdiçar seus recursos nesses sonhos. Era melhor investir esses recursos em outros planetas que estavam sob ataque. Porcaria inútil. Félix fechou o site após aceitar a missão negra.
Ele poderia ficar desapontado com as recompensas, mas nunca diria não aos brindes. Você terminou? Thor enfatizou, você precisa reiniciar seu treinamento o mais rápido possível. Acredito que você está pronto para começar a aprender o escudo psíquico. Se você o dominasse, ajudaria imensamente suas defesas mentais. Antes que Félix pudesse concordar, Lady Esfinge mencionou calmamente, hoje é a minha vez. Eu sei disso, Thor tossiu, só estou dizendo. Lady Esfinge o ignorou e informou Félix, encontre-me no meu quarto laboratório. Vou ensiná-lo hoje como preparar uma poção da miséria de nível 3 de dificuldade 5 estrelas. Estou a caminho. Félix concordou imediatamente, sabendo que Lady Esfinge não gostava de deixá-la esperando. Até agora, suas técnicas de preparação de poções estavam ficando mais refinadas depois que Lady Esfinge assumiu o comando como sua professora. Ele melhorou ao ponto de ser capaz de inventar poções de classificação 3 de 4 estrelas com uma taxa de sucesso de 30%. Pode parecer pouco, mas se qualquer outra bruxa soubesse que Félix poderia inventar quase todas as poções de 4 estrelas de nível 3 com tal porcentagem, elas morreriam de inveja. Não se deve esquecer que as bruxas geralmente escolhem de 3 a 4 poções e passam a vida dominando-as para aumentar a porcentagem o mais alto possível. Félix claramente não estava seguindo esse caminho, pois queria alcançar a mesma altura que Lady Esfinge ou até mesmo superá-la, quando se tratava de fazer poções. Ele queria criar novas receitas, inventar suas próprias poções elementares e ser um pesquisador completo na arte de fazer poções. Seria uma longa jornada, mas valeria totalmente a pena quando ele chegasse ao cume. Asterisco. Uma semana depois, a notícia sobre um novo mercenário matando mais de 1000 criaturas do vazio sozinho em um único mês já havia se tornado viral em toda a galáxia. Desta vez, até os líderes prestaram atenção a esta informação chocante. Eles queriam saber se uma arma especial foi usada ou algo parecido. Infelizmente, nem o comandante Samuel nem os membros da Assembleia conseguiram esclarecê-los. Todo mundo era tão ignorante quanto o outro. Só agora os líderes perceberam o quão enfurecedor era o contrato que Félix havia assinado. Ninguém poderia questioná-lo ou ameaçá-lo com nada. Ele era a prova de balas e o comandante Samuel era o responsável por isso. No entanto, não importa quantas vezes eles perguntem, ele sempre envia gravações de Félix disparando caçadores do vazio. Gravações que foram publicadas pelos membros da Assembleia para mostrar que eles estavam fazendo o possível para investigar o assunto, ao contrário do comandante Samuel. A essa altura, até mesmo os líderes estavam começando a ficar irritados com as palhaçadas do comandante Samuel, já que isso também os afetava negativamente. Ainda assim, não importava se eles não gostavam do cara ou não. Enquanto não houvesse candidato para substituí-lo, eles só poderiam engolir o seu descontentamento e preparar-se para apoiá-lo na cimeira. Falando sobre a cúpula, ela ocorreria na próxima hora dentro do Palácio Real do Império Guardião. Neste momento, o exterior do salão de reuniões já estava lotado de repórteres de todas as empresas de mídia respeitáveis da galáxia. Eles estavam esperando pacientemente para serem convocados para dentro deste salão de prestígio. Alguns repórteres estavam claramente entusiasmados e ansiosos por participar numa cimeira tão gloriosa. Enquanto isso, os repórteres veteranos não pareciam se importar muito. Eles participaram de muitas assembleias como essas, já que eram realizadas mensalmente para discutir assuntos importantes relacionados à galáxia como um todo. Foi quase como as anteriores Nações Unidas da Terra. A única diferença seria que os repórteres só podiam entrar quando havia assuntos que precisavam ser compartilhados com o público. Só porque se tratava de uma cimeira não significava que não fossem tratadas questões confidenciais no seu interior. A cúpula foi erguida para lidar principalmente com ameaças externas que afetam inteiramente a galáxia. Portanto, as decisões tomadas precisavam ser mantidas secretas a todo custo. Era impossível para qualquer líder divulgar ao público o que era discutido, pois havia assinado um contrato estrito que o proibia.
Nenhum único líder se atreveu a trair a galáxia, já que a punição imposta era muito horrível. Fim do capítulo. Capítulo 689. O cume da Via Láctea. Vocês estão prontos? O Fang perguntou com um tom rígido enquanto olhava para seus colegas. Amaru, Toby e Winfried acenaram com a cabeça com expressões severas enquanto estavam juntos no escritório UVR do Fang. Todos eles usavam roupas formais, parecendo que estavam participando de um casamento. Vamos pegar esse filho da puta. O Fang sorriu friamente e então começou a se desintegrar em partículas leves. Os outros apertaram o link de convite na frente deles e se teletransportaram também. Quando abriram os olhos, encontraram-se sentados nas cadeiras designadas no salão de reuniões. Como eles eram líderes do ramo da Guilda do Vazio da raça humana, era natural que tivessem alguma autoridade em assuntos relacionados à galáxia. Os 10 vereadores, os 2 imperadores e aquele cachorro ainda não chegaram. O Fang percebeu que os assentos mais altos da Assembleia ainda não tinham sido preenchidos, ao contrário dos outros assentos. Ele podia ver que mais de 200 assentos estavam ocupados com figuras de autoridade de todas as partes da galáxia. Cada um parecia mais único que o outro, já que quase todos eram Origin Bloodliner. A cúpula foi apenas para origens oficiais com pelo menos um Origin Bloodliner vivo. É por isso que muitos reinos e clãs de linhagem desorganizados não foram incluídos no cume, como o reino de Alexandre. Seu rei era um mero linhador de sangue de pico do 6º estágio. Não importa como ele chamasse seu território e quantos sistemas estelares eles possuíssem. Contanto que eles não tivessem um Origin Bloodliner em suas fileiras, eles não eram considerados como um verdadeiro passado de autoridade. Por outro lado, origens com Origin Bloodliners idosos à beira da morte puderam enviar representantes. É por isso que Maganda Tiff, Zosia Everglow e Gabriel Lotus também compareceram ao encontro, em vez dos mais velhos. Eles estavam sentados no canto mais distante da Assembleia, deixando claro que sua colocação na hierarquia da galáxia não era muito boa. Isso era de se esperar, já que seus Origin Bloodliners estavam em seu leito de morte. A única razão pela qual eles ainda estavam vivos era porque estavam hibernando para economizar toda a energia. Enquanto isso, a colocação da família real Mariana estava no topo, elevando-se sobre todos. Mesmo que sua idade de ouro tivesse passado e agora estivesse infestado com centenas de reinos, sua localização não mudou devido ao número de Origin Bloodliners em suas fileiras. Depois de alguns minutos, o salão de reuniões estava lotado. Todas as origens ocuparam seus lugares, não ousando perder a cúpula mensal. Se eles falhassem e fosse tomada uma decisão que pudesse atrapalhar seu território ou negócios, eles precisavam estar lá para protestar contra isso. Depois que o salão ficou cheio, só então os 2 imperadores e os 10 vereadores apareceram. Eles se teletransportaram para seus assentos quase instantaneamente. Ninguém se comportou de maneira anormal com seu aparecimento repentino, pois estavam acostumados com essa informalidade. Enquanto os 10 vereadores usavam um uniforme cinza que exalava melancolia e rigor, os 2 imperadores usavam glamorosas túnicas e coroas reais douradas. No entanto, todos eles emitiram uma pressão autoritária que tornaria difícil para os plebeus olharem-nos nos olhos ou até mesmo respirarem alto. Onde está o comandante Samuel? O imperador Carlos perguntou baixinho ao ver que o assento ao lado dele ainda estava vazio. Ele era o atual imperador do Império Guardião. Pelo menos foi isso que o público presumiu. Mas, na realidade, o comandante Samuel era quem governava o Império. Afinal, ele tinha controle total sobre o exército galáctico, tornando-o a verdadeira tábua de salvação do Império, em vez da família real. Neste momento, eles não eram nada mais do que figuras de proa da monarquia e legado do Império. Ele ousa se atrasar mesmo quando é o assunto principal da cúpula de hoje. Um homem minúsculo com pelo bronze e feições de rato rosnou em desgosto. Calma aí, 7º vereador. Uma garota delicada com os olhos fechados e 2 antenas cristalizadas no topo da cabeça falou com uma voz frágil.
Sua pele pálida parecia brilhar sempre que a luz refletia sobre ela, fazendo-a parecer de outro mundo. Não importa se ele chegou agora ou mais tarde. Ela sorriu gentilmente, contanto que ele esteja lá quando lidarmos com o problema dele. TSK, você é sempre muito gentil com idiotas como eles, segunda vereadora. O sétimo vereador estalou a língua irritado e depois permaneceu quieto, juntando-se aos demais no silêncio. Quem quer nos homenagear com sua voz esta noite? A segunda vereadora perguntou baixinho enquanto inclinava a cabeça para seus colegas. Ao ouvir isso, todos os vereadores baixaram a cabeça ou olharam em direções diferentes, claramente não querendo lidar com o incômodo de sediar a cúpula. E vocês, imperadores? Hospedei há 2 meses. O imperador Carlos rejeitou educadamente. Eu passo. Enquanto isso, o imperador Raval do Império Mariana apenas acenou com a mão indiferente para ela. Ele nem se preocupou em virar a cabeça, o que foi um comportamento bastante desrespeitoso para outro Origin Bloodliner. Mesmo assim, a segunda vereadora parecia acostumada com seu tratamento arrogante e não reagiu muito. Bando de velhos preguiçosos. A segunda vereadora suspirou ao se levantar. Acho que vou hospedá-lo novamente. Ela subiu os degraus de um pódio que lhe deu uma visão clara de todos os participantes desta cimeira. Então, ela sorriu educadamente e cumprimentou. Bom dia, meus amigos. Hoje, iniciaremos outra conferência mensal e, esperançosamente, será tão bem sucedida quanto as anteriores. Todos começaram a aplaudir vigorosamente, maravilhados com o fato de a segunda vereadora ser a anfitriã da cúpula. Ao contrário dos outros no topo, ela era a única figura acessível no escalão superior. Ela nunca dá ares e responde às perguntas de todos. Ela tratava plebeus, linhagens de sangue e figuras de autoridade da mesma forma, o que a tornava muito querida por todos. Adicionar o fato de que ela era tão fofa quanto um anjo tornou mais fácil para qualquer um baixar a guarda perto dela e ser ele mesmo. É por isso que ela foi apelidada pela rede como Miss Buttercup. Vamos começar com a primeira questão da agenda. A senhorita Buttercup apertou um botão no pódio e 5 homens foram convocados em frente a arquibancadas como as dos tribunais. Todos eles pareciam sombrios e desanimados. Apresente-se e apresente seu caso, perguntou a senhorita Buttercup. Um dos homens virou-se para olhar para todos e apresentou: somos a Associação Galáctica de Exploradores. Nós cuidamos de todos os assuntos relacionados à caça de galáxias desconhecidas, exploração de ruínas antigas, localização de novas minas, etc. Nos últimos anos, notamos um aumento enorme no número de tripulações sendo exterminadas durante suas explorações. O líder da associação trouxe uma tela holográfica que mostrava um gráfico e leu: como você pode ver, de 10 anos para cá, a morte de equipes de exploração não é nada alarmante. Perdemos, na melhor das hipóteses, dezenas de equipes de exploração. Ele apontou o dedo para uma seta vermelha que subitamente atingiu 60 graus e disse: do nada, as equipes de exploração começaram a ser exterminadas na maioria de suas missões. Até mesmo nas missões T1 que deveriam ser realizáveis pela tripulação menos experiente. Os líderes abaixo começaram a conversar entre si depois de lembrarem que também haviam perdido muitos de seus esquadrões de exploração nos últimos anos. Eles não pensaram muito nisso, pois tinham questões mais importantes para resolver. Além disso, a morte das equipes de exploração não foi tão estranha. Afinal, as ruínas antigas estavam cheias de mistérios e ninguém sabe realmente o que aconteceria lá dentro. Mas depois que os dados foram coletados dessa forma e eles perceberam que não eram só eles puderam sentir o cheiro de uma conspiração. Antes que a conversa ficasse ainda mais alta, o líder da associação aumentou o tom e continuou: depois de uma investigação completa, estamos finalmente confiantes para apontar o dedo ao culpado. Ou, neste caso, toda uma raça de culpados. Ele disse isso enquanto substituía o gráfico de sua tela por uma imagem de slimes. Lismos. Isso é uma piada? Esses escravos não conseguem nem machucar uma mosca, mas mesmo assim prejudicam os linhadores de sangue veteranos. Todos ficaram chocados com a revelação.
Eles esperavam uma organização nas sombras, caçando todas as equipes de exploração e pegando seus saques ou algo parecido. Em vez disso, eles receberam slimes, um dos mais fracos do universo. Acredite, também pensamos que era impossível. Mas, depois de ouvir esta gravação de um explorador caído, não tivemos escolha a não ser suspeitar deles. O líder da associação suspirou e reproduziu uma gravação na tela. A gravação era a confissão de um homem, que estava em seu último suspiro, enterrado bem fundo sob os escombros de pedras verde pistache. Tosse, fomos traídos pela mais nova adição à nossa tripulação, Mocha. Ele é um lodo que compramos para explorar as ruínas para nós, mas o filho da puta ativou uma armadilha voluntariamente, sem que soubéssemos, fato de que ele fez isso de propósito, já que sorriu maliciosamente para mim antes de eu ser enterrado sob os escombros dessas estranhas rochas que absorvem energia. Não sei como ele conseguiu nos trair assim enquanto o contrato de escravos estava ativo. Espero que a associação descubra isso para avisar outros credores de exploração. Rumble Rumble. Antes que ele pudesse terminar a frase, ocorreu um charlatão, resultando no deslocamento dos escombros. Como ele estava enterrado e completamente exausto, ele só poderia abraçar sua morte sendo esmagado entre aquelas pedras em movimento. Depois disso, a tela ficou preta e todos se entreolharam com expressões severas. Ninguém descreria das palavras de um moribundo. Fim do capítulo. Capítulo 690. A Cimeira da Via Láctea e seu aviso nos ajudou a encontrar um alvo para nossas investigações. Depois de assistir às gravações de muitos outros exploradores que deram permissão, percebemos que todos foram exterminados por armadilhas. O líder da associação mencionou com um tom pesado: a maioria deles foi ativada por slimes ou os outros depois que os slimes não conseguiram avisá-los. Ao ouvir isso, os líderes ficaram mais confusos do que irritados. Eles puderam ver que era um movimento organizado pelos slimes. Mas como exatamente eles conseguiram isso? Todos eles pensaram. Eles sabiam que era impossível para eles terem qualquer pensamento de traição em mente, já que a rainha iria puni-los instantaneamente ou transmitir suas palavras ao seu dono. Era natural supor que era quase impossível trair alguém sem pensar nisso apenas uma vez. Quando o líder da associação viu a confusão deles, ele os esclareceu com a resposta: saber que era impossível quebrar os contratos de Ia do Queen nos fez buscar respostas de especialistas em slimes. A teoria deles era que os slimes que traíram as equipes de exploração eram apenas cópias. O líder da associação revelou: cópias. Faz sentido. Slimes são capazes de fazer cópias com fragmentos de sua consciência, tornando-os capazes de usá-los como homens-bomba. Então, você está me dizendo que slimes permitem que suas cópias sejam capturadas e vendidas em leilões para caçar equipes de exploração? A conversa recomeçou no salão de reuniões. Todos sabiam que os slimes eram capazes de se copiar. No entanto, eles não esperavam que essa característica fosse usada dessa maneira. Os slimes na verdade colocaram suas cópias de boa vontade, para que pudessem acabar com qualquer um que as comprasse. Eles literalmente se transformaram em homens-bomba para garantir que qualquer pessoa que desejasse seus serviços estivesse preparada para um mundo de dor. Nós, a Associação de Exploradores, imploramos aos líderes que busquem uma explicação da nação slime. O líder da associação expressou seu apelo: este é um ataque organizado contra a raça humana pela nação slime. Era compreensível ver isso dessa perspectiva. Afinal, milhares de equipes de exploração encontraram seu destino nas mãos de seus próprios slimes. Claramente, ainda não havia acabado. Aos seus olhos, esta era uma guerra racial secreta que precisava ser tratada rapidamente para que todos os escravos viscosos também começassem a se rebelar. Era isso que a Associação de Exploradores tinha medo de fazer. Não o fato de que as cópias estavam matando as tripulações de exploração, mas os seus atos patrióticos, afetando os verdadeiros lodos escravos. Aqueles que morreriam imediatamente após terem um único pensamento de traição.
Se eles fossem influenciados por essas cópias para também trair suas tripulações e morrer no processo, então os slimes seriam como bombas relógio. Ninguém se atreveria a comprar um, mesmo que tivesse certeza de que o lodo comprado não era uma cópia. Como essas tripulações precisavam de slimes para explorar, se eles os traíssem nas profundezas de ruínas antigas, eles estariam fodidos. Os líderes foram espertos o suficiente para descobrir isso por conta própria, fazendo-os entender que a situação não era nada agradável. Os slimes são ativos importantes em missões de exploração. Se os perdermos, nossas taxas de sucesso na exploração cairão quase imediatamente. O líder da associação concluiu o seu caso com um apelo final: por favor, ajude-nos a resolver este problema. Obrigado por trazer este assunto à luz. A senhorita Buttercup sorriu gentilmente para o líder da associação e disse: você pode sair agora. Você terá notícias nossas em breve. O líder da associação e seus homens acenaram com a cabeça em agradecimento e se teletransportaram. Então, o que vocês acham? Senhorita Buttercup perguntou a todos. Em vez de todos darem suas opiniões ao mesmo tempo e criarem confusão, todos permaneceram quietos e apertaram um botão na frente deles. O primeiro a pressioná-lo recebeu permissão para falar da rainha Ai. Acredito que deveríamos fazer contato com a nação Slime. Um líder do clã Bloodline levantou-se ao oferecer sua própria opinião sobre o assunto. Não estamos dando a eles uma grande quantidade de recursos anualmente para receber futuros homens-bomba. A maioria dos líderes acenou com a cabeça em aprovação. Pode parecer que a nação Slime estava iniciando uma guerra oculta, mas na realidade, os líderes sabiam que isso estava longe de ser verdade. A família real da nação Slime foi quem ajudou todas as partes interessadas a escravizar seu próprio povo. Isso porque era a sua maior forma de obter receitas fora da mão de obra barata. Imagine quanto eles ganham anualmente depois de traficarem milhões de sua própria espécie para outras raças. Assim, os líderes acreditaram que tudo isto foi obra de uma organização terrorista secreta, que quer libertar os slimes da sua escravatura através da criação de intimidação. Alguém mais quer compartilhar uma opinião diferente? Senhorita Buttercup perguntou. Desta vez, poucos líderes apertaram o botão, já que a maioria deles concordou com o líder do clã da linhagem sanguínea. Precisamos verificar se todas as equipes de exploração do universo foram afetadas por esta organização terrorista ou se fomos apenas nós. Maganda Tiff propôs calmamente após ser escolhido. Os líderes acenaram com a cabeça em reconhecimento. Esta questão lhes ofereceria muitas informações sobre esta organização terrorista. Como, se fosse grande o suficiente para afetar outras raças ao mesmo tempo, se a raça humana seria seu primeiro alvo ou não, etc. Depois que Maganda Tiff compartilhou sua opinião, mais alguns líderes o seguiram e expuseram sua própria opinião sobre o assunto. Alguns eram bons e outros eram simplesmente inúteis. No entanto, isso não impediu ninguém de continuar esta discussão até que finalmente votassem as decisões que seriam tomadas. Foram muitas decisões tomadas. Por exemplo, enviar um aviso galáctico a todos sobre a existência de cópias falsas de lodo. Então, todos ficariam cautelosos com slimes. De criadores, traficantes, casas de leilão e exploradores. Todas essas decisões foram contra os slimes. Nenhum deles apoiaria a causa da libertação dos limos da escravidão. Como eles poderiam fazer isso quando se beneficiaram dos serviços de slimes durante anos e anos? Tudo bem, este assunto está concluído por enquanto. Compartilharemos atualizações nas próximas cúpulas, se as tivermos. Miss Buttercup bateu palmas 2 vezes e disse: o próximo caso será sobre os criminosos favoritos de todos. Piratas espaciais. 2 horas depois. A cúpula chegou ao seu último trecho depois de mais de 5 assuntos terem sido devidamente tratados. A única questão que ainda não foi mencionada foi a substituição do comandante Samuel. Todos pareciam bastante irritados, já que o comandante Samuel ainda não havia aparecido. Hahaha, ele realmente perdeu a cabeça.
O Fang riu de alegria ao ouvir os comentários desagradáveis dos líderes próximos a ele dirigidos à ausência do comandante Samuel. Se eles não o substituírem depois disso, então não há esperança de que ele seja substituído algum dia. Toby pensou consigo mesmo. O comandante Samuel estava demonstrando um desrespeito flagrante a todos os presentes nesta cúpula com sua ausência. O fato de eles terem o destino dele nas mãos só tornou tudo ainda pior. Segunda vereadora, demore mais um pouco. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos. A senhorita Buttercup sorriu e voltou para seu lugar. No entanto, no momento em que ela queria se sentar, ela notou um flash de luz em seu lado esquerdo. Ela se virou com os outros e viu o comandante Samuel fumando um charuto enquanto vestia seu traje militar formal. Ele estava sentado casualmente, como se não tivesse quase perdido o dia mais importante de sua vida. Boa tarde a todos. Sinto muito pelo atraso. O comandante Samuel se desculpou com um sorriso sincero. Acabei de receber a notícia da abertura de um novo portal e precisava lidar com isso. Ao ouvir isso, os vereadores e os imperadores não conseguiram mais encontrar falhas em seu atraso. Não importava se ele mentiu ou disse a verdade. Assuntos críticos relacionados à invasão do vazio devem sempre ser colocados como prioridade para o grande comandante do exército. Obrigado pelo seu serviço, comandante. A senhorita Buttercup sorriu educadamente e voltou ao pódio. Em seguida, ela explicou aos membros da Assembleia o motivo do atraso do comandante Samuel e pediu-lhes que o perdoassem. Os líderes só conseguiram engolir o aborrecimento depois de ouvir sua desculpa. Comecemos com o caso principal da cimeira de hoje. A senhorita Buttercup fez um gesto com a mão para o comandante Samuel e os 4 membros da Assembleia. Quase imediatamente, eles foram teletransportados para as arquibancadas no ar, para que pudessem ser vistos por todos. Como prometemos ao público, este caso seria assistido ao vivo. A senhorita Buttercup bateu palmas e todos os repórteres que esperavam do lado de fora foram convocados para sua área designada. Sem perder um segundo, todos os repórteres apontaram suas câmeras e pulseiras AP para as arquibancadas e iniciaram as transmissões ao vivo. Eles já estavam lotados com dezenas de bilhões de pessoas, esperando pacientemente que a tela acendesse. Líderes de guilda. Miss Buttercup permitiu com um leve sorriso. Por favor, apresente seu caso. Nota do Asmo Novel: cimeira significa o topo de algo ou o cume. Fim do capítulo. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. Confúcio.